Graça e paz, irmãos. Uma alegria poder estar aqui nessa manhã, sabendo que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Eu venho aí de um período aí de uma sinusite bacteriana, nem sabia que existia um trem com esse nome. Mas até se descobrir que a tal da sinusite era bacteriana e que era sinusite, aí então acha que é Covid, acha que é H1N1, N2, N3, agora não sei até que número vai, mas enfim, se porventura der umas tossidinhas aqui, não precisa sair correndo não, tá? Que está tudo sob controle. Queria convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 15. Eu vou ler um verso do capítulo 15, depois pulamos para o capítulo 16, e eu vou ler do verso 5 até o verso de número 15. Atos capítulo 15, verso 36. E assim nos diz a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Agora, versículo 5 do capítulo seguinte, do capítulo 16. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamo-nos e falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, eu te louvo pela certeza de que o Senhor não nos uniu em vão aqui nesta manhã, mas no teu plano eterno, no desejo do teu coração, há uma semente, Senhor, preparada, aquela que já se iniciou desde o momento em que pisamos fora da nossa cama, em que entoamos os hinos, em que oramos, em que ofertamos, e neste momento, Pai, quando damos toda atenção à tua palavra, clamamos que o teu Espírito venha conferir aquilo que somente o Senhor pode fazer, que é nos trazer edificação. Que não seja o vaso, que não seja, Pai, as nossas mentes, mas que seja o teu Espírito, que te clamamos em o nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, tomar decisão ou decisões, eu creio que está presente em todo o tempo da nossa vida. Algumas delas são maiores, que definem os nossos destinos, nos causam muitas vezes preocupações. Em alguns momentos nós ficamos até mesmo muito tensos diante de coisas que, por não conhecermos os desdobramentos das decisões que tomamos, muitas vezes ficamos com o coração na mão, como dizem aí fora. E eu sei que, mais do que nunca, em todas as etapas da nossa vida vão ser decisões a ser tomadas. Desde um curso que você vai na faculdade, o que você vai fazer. E diga-se de passagem, vivemos um tempo em que os nossos jovens estão tão perdidos quanto, algum desejo, algum anseio do coração, e entram em um momento de profundo estresse, esse momento de escolha da profissão. Mas aí vai também na própria questão do coração. Vou namorar, quem eu vou namorar? E de repente aparece essa pessoa, não é? E quando chega a hora de casar, na dúvida se casa ou se compra uma bicicleta, como a gente brincava antigamente, mas será que realmente essa é a pessoa para a minha vida? E aquilo fica no coração. Mudo de emprego, não mudo de emprego, mudo de cidade, não mudo de cidade.
E agora ainda, tomo vacina, não tomo vacina? Vou para um médico me dá ali uma descrição do que eu tenho que fazer. E quem aqui que não corre na bula agora para tentar dar uma olhadinha ali nos efeitos colaterais? Você fica feliz quando olha os efeitos colaterais de um remédio, não fica? Olha, aconselho, não leia não, porque senão você não toma o remédio. Mas aí você fica, tomo ou não tomo? Hoje é uma coisa comum, coisa que antigamente não existia, é você consultar 2, 3 médicos para você conferir o diagnóstico. Vocês concordam com isso? Para você ter certeza da decisão que está tomando. Bom, ninguém toma uma decisão para se destruir. Nós queremos decidir para construir, para desenvolver, para investir na nossa própria vida. E esses momentos de tomada de decisão são interessantes, porque nos dão a sensação de que nós controlamos a nossa vida. Quando chegamos a um momento em que você tem que dar o seu sim lá no cartório, em que você tem que assinar aquela escritura do seu apartamento ou da sua casa, ou financiamento, Ou financiamento, Eita glória! Ou o momento em que você decide por aquele emprego, se vai ou não. São momentos que parece que nós, fala assim, tenho a minha vida, eu controlo o barco da minha vida. Mas a pergunta é, será que realmente temos controle sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, sobre tudo aquilo que temos intencionado no coração? Principalmente porque muitas decisões que nós tomamos, como diz aí lá na terrinha, deram com os burros na água. Quem já tomou decisão que você fala assim, deu tudo errado? Você já fez isso? Já aconteceu? Eu levanto as duas. Quantas vezes nós oramos tanto pedindo a direção de Deus para algo e ainda assim aquilo parece que não foi exato do jeito que eu sonhei. Alguns até colocaram toda a liderança da igreja, os irmãos das irmãs de oração, para orar por aquele pedido, por aquela necessidade. E ainda assim, de repente, o negócio se frustra. Mas eu quero olhar um pouquinho, e já tratei várias vezes a respeito desse tema, desse texto. Especialmente quando nós tratamos, de algum tempo atrás, e temos falado, como um todo, numa igreja que está sendo edificada, de que nós não pertencemos a nós mesmos. De que essa é a ideia de que eu controlo a minha vida como servo de Cristo não deveria ser o maior sentimento do meu coração, achando que eu posso controlar algo que não é meu. Você é servo de Cristo? Amém? Ele deu a vida por mim, deu a vida por você. A partir disso, a palavra nos fala que Ele nos comprou. Nós somos adquiridos por um preço muito alto. E a pergunta é, será que os nossos planos perpassam por tudo isso? Será que quando eu tomo as minhas decisões, realmente eu tenho tido a percepção de que são planos meus ou são planos de Deus? Ou será que são planos de Deus que eu estou colocando na minha vida? Ou são planos meus que eu estou querendo que Deus aceite? Como que funciona isso? Meu amado, eu não tenho a resposta, mas olhando um pouquinho só em como Paulo se conduzia. Aquele que nos traz tantos ensinos teológicos de alguém que realmente conhecia, alguém que internalizava esse sentimento de que conhecia a soberania de Deus sobre todas as coisas. De alguém que vivia no seu cotidiano com a certeza de que Deus ia à frente dele. Aquele que vai dizer lá em Atos 20, 24, dizendo que em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, em nada, conquanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Alguém que sabia que a sua vida tinha um propósito, tinha um projeto. Como que ele conduzia no dia a dia? Eu queria só deixar algumas coisas que a gente percebe nesse texto, pelo menos essa parte que lemos, de um momento da vida do apóstolo. Mas a primeira coisa é que Deus nos permite sonhar, Deus nos permite planejar. Triste aquele que perdeu da vida os ideais de querer ver algo bom acontecer. A gente entende que Paulo aqui no texto, ele está iniciando a sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária, muitas igrejas haviam sido fundadas, pessoas das igrejas começavam a se organizar, e aí começou a surgir o problema entre gentios que vinham do paganismo e os judeus convivendo dentro de um mesmo espaço. E então a liderança em Jerusalém
recebe Paulo e escuta tudo aquilo, porque tem a ver com circuncisão ou não circuncisão, comer coisas sacrificadas ou não, eram coisas que eram do dia a dia da igreja. Então a igreja de Jerusalém resolve mandar algumas pessoas, inclusive Paulo, Barnabé, para que fossem até Antioquia, levando ali uma epístola, uma carta, em que definiam que, olha, vocês vão seguindo a Cristo, não precisa circuncidar, mas abstenham-se de comer coisas sacrificadas aos ídolos, e assim tem dado algumas orientações. E Paulo, juntamente com Silas, Barnabé, permanece em Antioquia. E a partir de lá, então, eles iniciam uma segunda viagem missionária. E quando eles iniciam o objetivo, o plano de Paulo, Senhor, nós vamos visitar as igrejas que foram fundadas, e era um plano tremendo, em um período em que as pessoas não tinham as epístolas que temos hoje nas mãos. O que eles tinham era o Antigo Testamento, e ainda como traduzir aquilo para um momento em que Cristo, como sendo aquele que vem nos dar uma releitura no sentido de cumprimento das Escrituras, como que eles iriam entender isso? E então Paulo se propõe, vamos visitar aquelas igrejas. E Paulo ali monta uma equipe. Eu não sei o que eles se preparam para sair, mas ali constava com Silas, Barnabé, e eles encaminham. Meu amado, a palavra do Senhor em vários momentos diz que nós podemos estabelecer planos e projetos. O próprio Jesus em Lucas 14, 28 diz assim: qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Ou mesmo se vai sair a uma guerra, que primeiro não vê a quantidade que tem o seu exército para com o exército inimigo, para ver se você tem condição de ir nesta batalha. Provérbios 13, 16 diz: todo prudente procede com conhecimento. Ele não simplesmente sai um atordoado, atabalhoado, fazendo tudo, não, ele vai procurar naquilo que ele tem na mão, na condição que ele tem de poder planejar a sua vida, o seu dia a dia. Isso não é errado. Sempre a gente diz, o que diz lá em Provérbios 16:1, que o coração do homem pode fazer planos. Não é pecado planejar. É certo que Paulo, ele tinha um veio no coração dele que os planos dele já estavam todos assim direcionados para o seu ministério. Paulo sabia, ele não estava indo para uma viagem para vender tendas. Ele não estava indo procurar um mercado fornecedor que pudesse adquirir aquilo que ele comercializava quando ele precisava do seu sustento, não. Ele ia para aquela região porque ele queria visitar as igrejas, ele queria confirmar o coração dos irmãos, e isso, ele segue caminhando. Eu não sei, na tua vida, como tem sido isso? Será que você só tem deixado as coisas atropelar no dia a dia? Ou será que você tem pensado que Deus te fez com inteligência? Deus te fez com capacidade? Deus construiu na sua vida muitas coisas para que você não seja pego desprevenido, mas não é simplesmente isso. Porque, como eu já disse, nem sempre os nossos planos se concretizam. Mas uma segunda coisa é que eu tenho que ter plena consciência que mesmo planejando, Deus pode alterar os projetos e os planos na hora que Ele quiser, segundo a sua plena e soberana vontade. Você fala: pastor, eu já sei disso. Eu também já sei. Mas quando Deus muda alguma coisa que eu planejei, é difícil. Para você também é assim ou não? Parece que eu achei tudo do jeito que era certo, pensei em tudo, vi todas as vertentes e ainda assim. E foi justamente o que aconteceu com aquela equipe. Eles saem para visitar a Ásia Menor, e diga-se de passagem, um pouco daquilo aconteceu, porque nós lemos ali no versículo 5 do capítulo 16, que as igrejas eram fortalecidas. Paulo passou por lá, juntamente com Silas, Timóteo também, quando ele agrega, e ele caminhando ali, eram fortalecidas e a igreja crescia, e foi uma bênção isso. Mas ele tinha também o projeto de pregar um pouquinho mais ali na região da Ásia. E aí é que começa a intervenção maravilhosa do nosso Senhor. Ele então foi impedido. Não me pergunte como foi. Se tinha um guarda impedindo, se levantou perseguição, não sei. Mas diz o texto que ele foi impedido de pregar na Ásia. Ele foi para pregar na Ásia e foi impedido. E eu não vejo Paulo reclamando aqui. Mas fala assim, então não é para pregar na Ásia? Tudo bem, vamos lá para o norte.
E eu digo assim que eles não evangelizavam, não estavam aqui na Praça Osório com uma caixinha de som, um violão, e de repente é impedido pelo Espírito, pregaram e foram para Rui Barbosa. 150, 200 metros não. Da onde eles estavam para onde foram, era mais de 200 quilômetros, em um tempo em que as estradas não eram das melhores, em que os meios de locomoção não eram tão simples. Foram dias e dias e dias de caminhada. Mas diz o texto que chegando ali na região da Bitínia, ao norte, foram impedidos novamente. Meu irmão, aqueles homens sabiam o que pregar. Sabiam como pregar, mas não sabiam onde pregar. Eles não estavam simplesmente com um projeto humano. Aí você pode dizer o seguinte, tá, tudo bem. Mas ele estava indo para um projeto missionário. E quantos missionários vão para o campo e parece que as portas vão se fechando. E perguntam, mas Deus, o Senhor que me mandou para cá, entenda uma coisa. O primeiro passo é você estar aonde eu quero que você esteja. Não é que se cumpra aquilo que estava no seu coração. E então eles tomam uma decisão que é ainda mais maluca. Ali de Bitínia, eles seguem para Trode, 550 quilômetros a oeste, para uma outra região totalmente diferente. Eles não sabiam exatamente para onde ir. A única coisa que eles estavam fazendo era como se atendendo a algo que ia além do próprio conhecimento, do entendimento humano. Observa que Deus os impede de fazer algo em um lugar, mas Ele não mostra exatamente para onde Deus os quer levar. É como se na caminhada o Senhor colocasse uma venda nos olhos e falasse, olha, deixa aqui que eu pego na sua mão e eu vou te levar na onde precisa. Paulo não questionou. Lembra aquele texto de Provérbios 16:1? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. Meu irmão, não tem problema planejar. Isso eu já falei a vocês aqui. Mas uma coisa, o que mais, eu creio que entristece o coração de Deus e o que mais nos afeta, é que eu não entendo que Deus ele tem o domínio e o poder e a autoridade para mudar quando Ele quiser. E se não a gente entendesse isso, a gente não ia ficar brigando com a gente mesmo. Não ia ficar brigando com Deus, não ia ficar brigando com pessoas porque não abriram aquela porta que a gente queria. Porque as coisas não saíram como nós planejamos e normalmente nós queremos culpar alguém. E nem sempre nós nos achamos os culpados de tudo. Quando deveríamos simplesmente falar assim, Senhor, eu não tenho domínio sobre a minha vida. Porque o que Deus deseja de nós, quando nós entendemos que Ele pode alterar, é que Deus deseja que a gente seja obediente. Deus deseja que sejamos obedientes à sua direção, mesmo quando não entendemos para onde Ele está nos levando. Deus não tem a obrigação de mandar uma carta para você dizendo qual é o destino final, mas eu quero te dizer, o destino de Deus sempre é o melhor. Amém? Independente de você não saber aonde você está, em que momento da sua vida você está, observe uma coisa, Paulo precisava sair ali de Antioquia. Sem que Paulo chegasse ali à Ásia Menor, não houve a direção do Espírito Santo o impedindo de pregar naquele lugar. Quando Paulo chega a Bitínia, é somente quando ele chega lá que ele é impedido. Quando Paulo chega a Trode, é lá em Trode que ele tem uma visão de um varão macedônio. Eu falo, Deus, o Senhor podia ter dado essa visão logo no começo, né? Não podia ele lá já em Antioquia ter uma visão, visto o varão macedônio e falar assim, vamos para Filipe, vamos lá para Macedônia. Meu irmão, Deus ele vai direcionando a nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos condição de entender o caminho que vamos fazer. Deus nos leva até um ponto porque Ele sabe que até ali eu consigo chegar. E eu tenho certeza que Deus já te levou por muitos lugares que você diz, eu não teria conseguido chegar aqui se não fosse por Ele. Posso ouvir um amém ou não? Meu irmão, foi assim com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu ainda ia mostrar, ainda ia. Vai dar uma olhada na vida de José.
é dentro de um poço, depois é como escravo em outro lugar, depois como preso. Ele não sabia o que tinha pela frente, mas Deus sabia. Eu não sei aquilo que enche ou não o teu coração, aquilo que te dá medo ou não, mas uma coisa eu tenho plena convicção, de que você pode estar se sentindo perdido no caminho, mas o Deus que te chamou não está perdido. Você pode não saber o que tem pela frente, mas aquele que te chamou, que te salvou, ele sabe o caminho, ele sabe o tempo e ele sabe o destino. Não tem nada que fuja do controle do nosso Deus. Teve um momento na história de Moisés, logo depois do pecado ali do povo, construindo o bezerro de ouro, ele descendo lá do monte, depois de receber os 10 mandamentos, e o Senhor diz o seguinte: olha, esse povo pecou, vou destruí-lo. Moisés fala: não, Senhor, não faz isso. Então tá bom, Moisés, não vou destruir. Então tá bom, Senhor, leva o povo. Assim, leva o povo? Não, você vai à frente. Não, Senhor, você vai à frente. E a pergunta e a pedido de Moisés: Senhor, se o Senhor quer que eu vá à frente, me faça saber neste momento aonde vão pisar a planta dos nossos pés. Para onde nós vamos? E a resposta do Senhor, que está ali em Êxodo capítulo 33, verso 15 a 17, a resposta do Senhor foi a seguinte: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo. E quando Deus fala isso, Moisés de repente se volta e fala assim: então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura que andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos de Israel, todos os povos da terra. Meu irmão, mais importante do que você saber qual é o destino final do teu projeto hoje, é saber quem que caminha com você. Você tem plena convicção que o Senhor caminha ao seu lado? Você tem plena convicção que você pode não entender nada, pode não estar percebendo nada, aquele tratamento parece que não está dando resultado. Fica tranquilo, tira os olhos disso, tira os olhos da estrada, coloca os teus olhos naquele que conhece o ponto final, aquele que sabe qual é a direção. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é o melhor e o melhor plano para a minha vida e para a sua. Os meus planos são finitos, os meus planos olham para o terreno, mas os planos de Deus são eternos. Nós sempre dizemos que os planos de Deus são maiores e melhores. Mas, meu amado, além de eu ser obediente, eu tenho que entender mais uma coisa: que Deus não avalia o nosso sucesso, não nos avalia pelo nosso sucesso, mas quando Deus olha para você, Ele quer olhar a nossa obediência, a minha e a sua obediência. Estou falando de mim, não de Paulo, tá? Acompanha comigo a história. Paulo é um grande pregador do Evangelho. Ele fundou igrejas, muitas pessoas se converteram através da primeira viagem missionária. Aí de repente, ele vem para a Ásia Menor, foi impedido. Aí então ele vai para Bitínia, foi impedido. Aí ele vai para Troade, tem uma visão, ou seja, ele foi impedido de novo, passado a Troade, chegou a Filipe. Chega à cidade de Filipe, uma cidade grande para a época, cosmopolita, um centro comercial. E de repente ele procura um lugar para pregar. Normalmente ele procurava uma sinagoga, porque ele procurava um local onde existiam pessoas tementes a Deus, que tinham toda aquela base do judaísmo, todas as profecias a respeito do Messias, eles já tinham toda uma base. E provavelmente ali em Filipos não havia uma sinagoga, haviam poucos judeus. Mas então, pergunta de lá e pergunta de cá, ele encontrou uma reunião da SAF, não, melhor, uma reunião de algumas mulheres, na beirada de um rio chamado Ganges. Eu não sei quantas mulheres estavam ali. E ele então carrega ali o Silas, o Lucas, que não fala o texto, mas
o escritor, e juntamente com Timóteo, e ali no meio daquelas mulheres tinha uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E ele chega naquela reunião, e meu irmão, quando ele adentra, aquelas pessoas se levantam, porque era o apóstolo Paulo que chegou. Foi isso que aconteceu? Ninguém conhecia. O texto diz que Paulo chegou naquela reunião muito simples, singela. Paulo ali se assentou. Paulo anunciou o evangelho. E diz o texto que houve então uma conversão. Quantas conversões? Quantas mesmo? Uma. Mas você imagina, Davi, se Deus tivesse falado assim, para mim, seguinte, Nivaldo, você vai andar mais de 1.200 quilômetros para pregar na beirada de um rio? Para uma pessoa se converter? Talvez falasse, Senhor, não tem ninguém mais perto. 1.200 quilômetros. O senhor não acha que é demais para uma pessoa? Na verdade, o plano de Deus é maior do que para uma pessoa. Mas eu quero dizer que se fosse só por uma pessoa, já seria mais do que o suficiente. Porque o coração de Deus pode mover céus e terra pelo amor que Ele sente por uma alma, por alguém a quem Ele quer demonstrar o amor dEle. Ele tira alguém do seu caminho, tira alguém dos seus próprios projetos, porque Deus deseja mostrar amor a alguém, a quem Ele queria chamar, a quem Ele queria usar. Talvez uma das maiores descobertas que vamos ter quando chegar lá na glória, é perceber como Deus trabalhou e alcançou o nosso coração. Talvez você pense simplesmente que você chegou, sentou numa igreja, se tornou membro e foi tudo ok. Você não imagina como foi o trabalho de Deus para que você estivesse nessa manhã ouvindo a palavra dEle. Você não imagina os planos mudados de pessoas que Ele colocou na história da sua vida, para que você pudesse ter um coração quebrantado, para que Ele pudesse demonstrar o amor dEle a mim e a você. O maior amor, sem dúvida, é o amor de Cristo na cruz do Calvário, que pagou o preço para que eu e você tivéssemos perdão e dessa maneira o livre acesso a Deus. Mas especialmente pessoas que Deus também coloca para ser o fruto, o instrumento desse amor revelado na cruz do Calvário. Paulo entendia que a prioridade dele era obedecer a Deus e não ter grande sucesso. O sucesso humano muitas vezes é totalmente oposto ao sucesso de Deus. Aí se dizia, o profeta João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Meu irmão, Paulo entendia isso. O próprio Jesus dizia a respeito do Pai, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que enche o meu e o seu coração? É a última coisa para encerrarmos. Meu querido, entenda uma coisa. Deus não precisa de mim, de você. Deus não precisa de nós. Mas ainda assim Ele nos dá o privilégio, Ele nos convida a participar do seu projeto e do seu plano. Ele cata os nossos planos e vai moldando e vai costurando. Estava tudo preparado. Deus leva Paulo de Antioquia até Filipe. Mas ao mesmo tempo também Ele pegava uma mulher lá de Tiatira e fazia com que ela no tempo se mudasse para lá. Você pode dizer assim, não, está tudo perfeito. Paulo foi obediente. Paulo chegou até lá. Então Paulo vai pregar em uma grande conversão. Não está tudo ainda feito, não. Conquanto que Paulo tem obedecido, parece que Paulo some. Quando chega lá, simplesmente não dá um púlpito, ele senta e anuncia a palavra. E o texto não diz que quando Paulo pregou, Lídia abriu o coração. Não. Não diz o texto que então Paulo pregou e quando Paulo pregou, Lídia abriu o coração. Não. O texto diz que Deus abriu
o coração para entender o que Paulo dizia. Nenhuma das palavras ditas por Paulo seriam entendidas se não fosse a presença de Deus na vida e naquele lugar, naquela mulher. Lembra uma coisa: somente Deus tem a chave do meu e do seu coração. O Criador também é o dono do nosso coração, só Ele tem a chave para que Ele possa entrar. E é nisso que eu e você temos que entender. Essa não é uma mensagem positivista para dizer o seguinte: Deus, estão aqui os meus planos, abençoe. Pelo contrário. É para dizer o seguinte: Deus tem planos que são maiores do que os nossos. Conquanto que lá no final possam ser tão pequenos para o ser humano, mas para o coração de Deus aquilo tem uma eternidade. Tudo que você construir na terra, diz a palavra, que uma alma que se salva não tem tamanho. E sabe o que o Senhor faz? Ele convida a mim e a você para participar disso. Eu não tenho ideia de quais são os sonhos que estão dentro do teu coração. Eu não tenho ideia de onde você deseja chegar. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não está entendendo? Se coloque nas mãos de Deus. Entenda como Paulo que o que você tem que fazer hoje é obedecer. Faça o que você pode fazer à luz do que você conhece hoje. Permita que Deus te dirija. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Os projetos podem todos vir a ruir, mas acima de tudo, para dizer que Deus sabia onde Ele queria levar Paulo, e Deus sabe aonde Ele pode me levar e aonde Ele pode te levar. Temos servos nesse lugar ou não? Sua vida está entregue nas mãos dEle? Então deixe Deus te dirigir. Porque conquanto que você pense que são seus planos, se Ele é o Senhor da sua vida, são os planos dEle. E os planos dEle são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Oh Deus, eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos que aqui estão, diante do Teu altar que é santo, o altar que é soberano sobre todas as coisas, mas também soberano sobre a nossa vida. Senhor, dá-nos entender que não estamos no final da nossa corrida, mas talvez, Senhor, sem perceber, ainda estamos sendo direcionados, sendo impedidos, portas que se fecham, outras que se abrem. Pai, dá-nos colocar não os olhos nessas coisas, mas no Senhor. Dá-nos encher o nosso coração de fé. Paulo dizia: pois eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Pai, que os nossos corações se achem firmados no Senhor. E que dessa maneira, Pai, aqueles projetos que podem ser tão grandiosos, sejam submetidos à Tua plena e soberana vontade. Amém. E que no final de tudo, Pai, ao nos encontrarmos diante do Senhor naquele dia, ou pela nossa morte, ou aquele dia em que o Senhor voltará, nós possamos ter o que apresentar diante do Teu trono. Amém. Não os nossos feitos, não os nossos projetos, mas a Tua vontade tendo sido realizada na nossa vida, que seja por uma pessoa que encontrou a verdade e a realidade do Teu grande amor. Auxilia-os nessa semana, Pai, abre os nossos olhos, enche o nosso coração de fé, é o que te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que as ternas e infinitas consolações do Espírito de Deus repousem sobre vós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.